Bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui a gente tem uma playlist, onde a gente pode ir para a próxima música e também voltar para a música anterior. Mas você sabia que a gente consegue criar uma playlist assim, com uma lista circular? Se você não sabia, então tá na hora de você entender como as listas circulares funcionam. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Listas circulares são listas. Isso mesmo, Quality, elas são listas. E você sabe o que isso significa? É isso mesmo, você tá certa. Isso significa que com ela a gente consegue armazenar vários elementos dentro da lista. E também que a gente consegue utilizar de índices para identificar cada um desses elementos. O 0, por exemplo, identifica o primeiro elemento que está nessa lista, que nesse caso é o 1. E o 1 identifica o segundo elemento, que nesse caso aqui é o 2. E assim por diante. E quando a gente fala lista circular, aquilo que a gente quer dizer é que quando a gente chega aqui nesse último elemento da lista, se você tentar ir para o próximo elemento, você vai voltar aqui para o início. Imagine como se todos os elementos aqui da lista circular estivessem organizados no formato de um círculo. Então aqui a gente vai ter o 1, vai ter o 2 e vai ter o 3. E se você sair aqui do primeiro elemento, você vai conseguir ir aqui para o segundo elemento, e do segundo elemento vai conseguir ir para o terceiro elemento, e quando você chega aqui no final, você consegue voltar para o início do círculo, que foi o primeiro elemento que você saiu. Então a lista circular, você consegue imaginar ela como sendo um círculo, que junta todos os elementos que estão armazenados nela, onde você consegue passar por todos eles, e quando você chega no final, você acaba retornando no início, assim formando uma imagem aqui geométrica de um círculo. E existe um conceito muito utilizado aqui dentro das listas, que é o de head e tail, onde head é o primeiro elemento da lista e tail é o último elemento. Nesse caso aqui, o nosso head é o primeiro elemento, que é o 1, e aqui o tail é o último elemento, que é o 33. E no caso de uma lista que só tem um elemento, o head e o tail vão apontar para o mesmo elemento, que nesse caso é o 1. Uma coisa muito interessante das listas circulares é que elas podem ser implementadas de várias maneiras diferentes. E cada uma dessas implementações muda as características da lista circular. Cada uma delas tem seus prós e contras. E para entender melhor o que eu quero dizer com isso, eu vou dar uns exemplos. Por exemplo, se eu quisesse criar uma playlist, eu ia querer ter a habilidade de, em qualquer música que eu tivesse, ir para a música que está na frente. E também voltar para a música que está atrás. E também, se eu tivesse aqui na primeira música da playlist, eu iria querer poder ir para a música que está aqui no final dela. E se eu estivesse na música que está no final, eu queria ter a habilidade de voltar para a música que está aqui no início. E esse comportamento que eu acabei de descrever pode ser atingido por meio de uma lista circular. Só que a gente não consegue atingir esse comportamento a partir de qualquer implementação da lista circular. Primeiro, como a gente quer poder ter essa habilidade de ir para frente e para trás, ou seja, de viajar em ambas direções do círculo, daqui para cá e daqui para cá também, a gente não vai conseguir ter uma implementação que funcione ali da playlist por meio de uma lista simplesmente encadeada, porque nela a gente só consegue andar em uma direção, ou seja, o círculo vai só para um lado. Então se a gente está numa música, a gente consegue ir para a música que está na frente, mas não voltar para a música que está antes, ou seja, a implementação da lista simplesmente encadeada não serve para criar ali uma playlist. Mas a gente consegue criar uma playlist aqui por meio de uma lista duplamente encadeada e também de um array, onde em qualquer lugar que a gente esteja, aqui a gente pode estar nessa música, a gente consegue ir para a música que está antes e ir para a música que está depois. Ou seja, essas duas implementações aqui, da lista duplamente encadeada e array, permitem que a gente crie a playlist com esse comportamento que eu acabei de demonstrar. Tá bom, mas e se eu quisesse implementar um jogo de turnos, onde os players vão se revezando? A gente pode ter, por exemplo, aqui, um turno que começa aqui no player rosa, e depois vai para o player azul. Então vai para o player verde. E quando chega no final do player verde, volta aqui para o player rosa. E esse ciclo se recomeça. Um caso como esse pode ser implementado também por uma lista circular. E não é incomum a gente encontrar nos jogos implementações ali de rounds que utilizem listas circulares para fazer com que esse mecanismo ali de rounds dos players funcionem. Nesse caso aqui, como é um mecanismo bem simples, a gente consegue fazer essa implementação por meio de uma lista simplesmente encadeada, que a gente não conseguiu utilizar no nosso caso anterior da playlist, mas consegue utilizar aqui, onde então a gente vai ter um player, vai para o outro, e daí depois a gente volta para o player que está aqui no início da nossa lista. E o ciclo recomeça.
Você com certeza já se deparou com um carrossel de fotos. O Instagram tem um carrossel de fotos e você encontra eles em vários outros lugares. Às vezes, quando você vai comprar algum produto online, a primeira coisa que você vê na loja é um conjunto de fotos que vai passando uma por uma e quando chega no final, ela se repete, volta para a foto que está no início, ou seja, um carrossel de fotos. E a gente consegue criar um tipo de carrossel assim por meio de uma lista circular. É claro que dependendo do comportamento que você quer que ele tenha, pode ser que uma implementação seja melhor ou outra. Por exemplo, nesse carrossel aqui, eu quero que em cada foto que eu esteja, eu possa ir para a foto que está antes ou ir para a foto que está depois. E se eu estiver na primeira foto, eu quero ter a habilidade de ir aqui para a última. E se eu estiver na última, voltar aqui para a primeira foto. Nesse caso aqui, é igual a playlist. Como a gente quer ter a habilidade de ir para os dois lados, tanto aqui para a direita quanto para a esquerda, ou seja, andar nas duas direções do círculo, a gente tem que implementar ela por meio de uma lista duplamente cadeada ou com um array. E a gente não consegue implementar esse carrossel por meio de uma lista simplesmente encadeada, porque a gente aí só ia conseguir andar em uma direção. Mas o carrossel de fotos é uma outra aqui, lugar onde a gente utiliza a lista circular. Uau, quanta coisa, hein? Quadrity é bastante coisa mesmo. E o que a gente vai ver agora? Bom, Quadrity, como a gente já tem uma boa ideia do que é e como funciona uma lista circular, tá na hora de eu mostrar como funcionam algumas operações dentro dela. E o que acontece é que dependendo da implementação que você escolher, os algoritmos por trás dessas operações vão ser diferentes. E as eficiências por trás desses algoritmos também vão ser diferentes. Ou seja, se você estiver utilizando ali uma implementação por meio de um array ou por meio de uma lista encadeada, os algoritmos por trás das mesmas operações mudam e as eficiências também mudam. E eu escolhi mostrar como funcionam algumas operações dentro da lista circular por meio da implementação de uma lista simplesmente encadeada. Mas é importante lembrar que isso que eu vou mostrar funciona para a lista circular quando ela for implementada por meio da lista simplesmente encadeada. Se você mudar a implementação, o algoritmo vai mudar e a eficiência também pode mudar. Uma dessas operações é a de inserção no início, quando a gente insere aqui um elemento no início da lista. Eu quero inserir o elemento 0 no início aqui da nossa lista circular. E aquilo que a gente vai ter que fazer vai ser começar aqui criando um novo node. Então eu vou criar aqui um novo node e eu vou colocar o elemento que eu quero inserir dentro dele. Depois disso, aquilo que falta fazer é modificar as referências aqui da lista. Como eu tenho aqui acesso ao meu tail, que é esse último node aqui, eu vou dizer que ele não está mais apontando para esse primeiro node, que ele vai estar apontando aqui para esse node que eu acabei de criar. E eu também tenho que dizer que esse node que eu acabei de criar está apontando para esse node aqui, que é o meu antigo primeiro node. Depois disso, só falta eu dizer que esse meu head aqui agora não é mais esse node aqui, que agora o meu head é esse node que eu acabei de criar. E com isso, a nossa lista circular está feita, a nossa operação está finalizada. Olha só, se eu sair aqui desse node, eu vou para esse daqui, depois para esse, e chegando aqui nesse último node, eu volto aqui para o node do início. Ou seja, eu tenho o comportamento aqui da lista circular, que é aquilo que eu quero. Essa é uma operação que, conforme o tamanho da lista aumenta, o trabalho que você leva para executar essa operação continua o mesmo, ou seja, é constante e independente do tamanho da lista, porque você sempre vai ter acesso aqui ao tail e também vai ter acesso ao head. Então você consegue criar esse novo node e modificar as referências de uma maneira bem rápida. E por ser aqui constante aqui o tempo de execução aqui desse algoritmo, a gente fala que essa operação aqui tem uma complexidade de O na 1. Uma outra operação é de inserção no fim, quando a gente insere um elemento no final da lista. Aqui eu quero inserir o elemento 7 no final da lista. Para executar essa operação, eu começo criando um novo node aqui no final. Então eu coloco o valor 7 dentro dele. Depois disso, só falta eu organizar as referências aqui da minha lista. E aquilo que eu vou fazer vai ser começar dizendo que esse node aqui, na verdade, não vai mais estar apontando para esse node inicial. Eu vou dizer que ele vai apontar para esse node que eu acabei de criar. Então a referência dele é modificada desse node para esse daqui que eu acabei de criar. Depois disso, eu ainda tenho que dizer que esse node aqui vai estar apontando para o meu head, que é o primeiro node. E com isso, a gente fecha aqui a nossa lista circular. Então, se eu quisesse, eu poderia sair aqui desse primeiro node, ir para esse, chegar aqui no último e voltar aqui para o meu primeiro node, mantendo esse comportamento circular. Só que ainda falta eu fazer uma coisa, e é dizer que o meu tail não é mais esse node aqui, que o meu tail agora é esse último node que eu acabei de fazer a criação. E com isso, a nossa inserção está finalizada.
E essa é uma operação que, conforme o tamanho da lista vai aumentando, o trabalho que você leva para executar ela continua o mesmo, porque você também vai ter acesso aqui sempre ao seu tail, acesso ao seu head, e com isso é só você criar aqui um novo node e atualizar as referências. Então, a gente fala que essa é uma operação que tem uma complexidade constante, ou seja, não. Antes eu mostrei que com uma lista circular a gente consegue criar um sistema que gerencia as rodadas dos jogadores dentro de um jogo. Que a gente consegue fazer isso com a implementação da lista simplesmente encadeada aqui na nossa lista circular. Só que eu não falei como que a gente consegue, por exemplo, a partir de um player ir para o próximo player. E a partir do próximo player, ir para o próximo player, que nesse caso aqui é fazer a gente voltar para o player inicial daqui da nossa lista. Ou seja, a partir de um elemento, acessar o próximo elemento. E a partir do outro elemento, acessar o próximo elemento. Como que a gente consegue fazer isso, essa operação, dentro da lista circular? Antes de falar aqui do algoritmo, eu tenho que relembrar que essa é uma operação que vai ter um algoritmo bem diferente dependendo da implementação da lista circular que você estiver trabalhando. Ou seja, se você estiver trabalhando com array, você vai poder implementar essa operação de uma maneira. Trabalhando aqui com a lista simplesmente encadeada, você vai poder implementar ela de outra. E até dentro de uma implementação específica, existe mais de uma maneira de você realizar aqui essa operação. E eu vou me focar aqui em só uma maneira de fazer ela, e ela vai acontecer dentro da lista simplesmente encadeada. Então a primeira coisa que a gente vai ter aqui na nossa implementação dessa operação de acessar o próximo elemento vai ser uma variável que vai armazenar o valor aqui, ou melhor, vai armazenar o node do player atual. Agora, o nosso player atual é esse daqui do meio. Então, se a gente quiser acessar o próximo elemento, acessar o next element, o elemento que vem depois, a gente simplesmente vai ter que dizer que o player atual agora, ele vai ser aquele que é referenciado pelo next do player que está armazenado agora a nossa variável. Então aqui a gente tem esse node aqui ele possui essa referência que a gente chama de next, que leva a gente para o próximo player, e a gente simplesmente tem que dizer que agora o nosso player atual vai ser aquele player que essa flechinha aqui aponta. Então a gente pega e atualiza o nosso player atual. Com isso a gente já está aqui no nosso próximo player. Depois, se estando nesse player atual, a gente quiser acessar o próximo player, a gente vai dizer que o player atual vai ser o mesmo que a flechinha, ou seja, a referência do next desse player atual aqui aponta, que vai ser esse player aqui inicial. Então a gente vai fazer com que esse nosso player atual agora acabe apontando para esse elemento aqui. E depois, assim por diante, se eu quiser de novo pegar o próximo elemento, eu vou dizer que esse player atual vai ser o mesmo que essa flechinha aqui, essa referência desse nosso player aqui, que é o nosso player atual agora no momento, está apontando. Então isso vai me levar de volta aqui para esse player. Essa é uma operação que, conforme o tamanho da lista aumenta, o trabalho que você vai levar para executar ela não vai aumentar, vai se manter o mesmo, nesse caso aqui. Por causa disso, a gente diz que essa daqui é uma operação que tem uma complexidade de O na 1. Se lembra, de novo, mais uma vez, que dependendo da implementação que você estiver trabalhando, essa operação vai ser bem diferente. E o que eu faço se eu quiser remover o primeiro elemento da minha lista circular? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer vai ser ajeitar as referências. Então eu vou dizer que esse último elemento aqui da minha lista agora aponta para o segundo elemento dela e não mais para o primeiro. Então o next dele vai estar apontando para esse node aqui e não mais para esse primeiro node. Depois que a gente faz isso, a gente só tem que fazer mais uma coisa a mais para conseguir concluir aqui essa exclusão, que vai ser dizer que o head aqui da nossa lista não aponta mais para esse primeiro node, mas que ele está apontando aqui para esse outro node aqui. Com isso, esse nosso node aqui acabou ficando inacessível no nosso programa e no nosso código. E o que vai acontecer na maioria das linguagens de programação vai ser que uma coisa chamada Garbage Collector vai perceber que como a gente não tem mais como acessar ele vai ser excluído da memória do computador. Então, cedo ou tarde, o Garbage Collector vai vir aqui e vai excluir ele. Olha só, tá? Perceba que a partir desse node, a gente ainda está conseguindo acessar esse outro node aqui. Mas isso não importa por Garbage Collector. O que importa para ele é que a gente não tem nenhuma maneira de vir para esse node aqui. A gente não tem nenhuma variável armazenando ele, não tem nenhuma referência tentando chegar nele. E é por causa disso que ele vai ser excluído pelo Garbage Collector. Então aqui a nossa operação vai ser concluída.
Só para relembrar mais uma vez, tá? Esse Garbage Collector existe em várias linguagens de programação, por exemplo, Java, JavaScript, Python. Todas essas linguagens trabalham com Garbage Collector. Tem algumas outras linguagens que trabalham ali com a disposição manual da memória do computador, como por exemplo C++. Mas eu tô pensando, quando eu tô falando isso, mais em uma linguagem tipo Java, Python ou JavaScript, tá? Por isso que eu tô deixando o Garbage Collector tomar conta aqui de toda essa operação aqui de tirar as coisas da memória. Outra coisa é que essa daqui é uma operação que, conforme o tamanho da lista aumenta, o trabalho que você vai levar para executar ela também não vai aumentar, porque você vai ter acesso aqui ao seu tail, vai ter acesso ao seu head e vai conseguir modificar as referências de maneira rápida. Então ela é uma operação que, conforme o tamanho da lista aumenta, não vai levar mais tempo para executar, não vai ter mais trabalho, ou seja, ela é constante. Por causa disso, a gente fala que ela tem uma complexidade de O na 1. A gente também tem a operação de remoção no fim, que é quando a gente pega o elemento que está no fim e exclui ele. E talvez você já esteja pensando naquilo que a gente vai ter que fazer, que vai ser pegar aqui a referência desse penúltimo node e dizer que agora ela aponta para esse node aqui e não mais para esse daqui. Só que talvez também você esteja pensando que para fazer isso, a gente pode ser aqui do nosso último node, o nosso tail, voltar um node e então pegar a referência desse node aqui e modificar ela. Só que a gente não pode fazer isso, porque como essa daqui é uma lista simplesmente encadeada, a gente só consegue andar em uma direção, que é daqui para cá. Então a gente não tem como sair do nosso último node e vir para o penúltimo, porque as nossas flechinhas não deixam a gente andar nessa direção. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer vai ser identificar aqui o nosso penúltimo node, chegar até nele. Para fazer isso, a gente vai sair aqui do nosso head, tá? E a gente sai dele porque a gente consegue andar daqui para cá e a gente não sai do tail porque a gente não consegue andar daqui para cá, só para reforçar a ideia. Então a gente vai sair do nosso head e vai andar node por node até chegar no penúltimo node. Aqui a gente está no primeiro node, não é o penúltimo, então a gente vai para o próximo node. E então a gente chegou aqui naquele que é o nosso penúltimo node, então só falta a gente aqui organizar as referências. Eu vou dizer então que o next desse node aqui não vai mais estar apontando aqui para o nosso tail, ele vai estar apontando para o nosso head. E com isso a gente vai fechar aqui a nossa lista circular. Depois disso, só falta mais uma coisa aqui para a gente realizar a nossa exclusão, que é atualizar o nosso tail. Agora a gente vai dizer que ele não aponta mais para esse node aqui, a gente vai dizer que ele aponta para esse daqui, que é o node que a gente acabou de fazer aqui a modificação. Com isso, a gente vê que a gente já tem a nossa lista circular certinha, onde se a gente sai aqui do nosso primeiro node e vai para esse daqui, e desse daqui a gente vai para o next, a gente volta aqui no primeiro node, assim mantendo o comportamento da lista circular. E também, como esse node aqui está inacessível, o que vai acontecer vai ser que o Garbage Collector, uma hora ou outra, vai acabar excluindo ele da memória e com isso a nossa operação vai estar concluída. Essa daqui é uma operação que, conforme o tamanho da lista aumenta, o trabalho que você vai ter que levar para executar ela também vai aumentar de forma linear, porque você vai ter que passar node por node. E essa operação aqui de andar pelos nodes vai ter que ser repetida N vezes. N-1 no caso, mas o que vale é N vezes, tá? Onde N aqui é o tamanho da lista, porque você vai ter que andar basicamente até o último node. Então, por causa disso, a gente vai falar que essa daqui é uma operação que tem uma complexidade de O na N. Agora é hora de a gente resumir tudo aquilo que a gente viu. Uma lista circular é, antes de mais nada, uma lista. Isso significa que dentro dela a gente consegue acessar os elementos por meio de índices. Aqui eu tenho um índice 0 que identifica o primeiro elemento da lista, que nesse caso é o elemento 1. Eu tenho o índice 1 que identifica o segundo elemento, que é o 2, e assim por diante. E quando a gente fala lista circular, a parte circular quer dizer que quando a gente chegar aqui no último elemento da nossa lista, se a gente tentar ir para o próximo elemento depois desse, a gente vai voltar aqui para o início da nossa lista. Você pode tentar visualizar os elementos da lista circular como se eles estivessem aqui em um círculo. E se você saísse aqui do primeiro elemento, você consegue ir para o segundo para o terceiro, e quando você chegar no terceiro, você consegue fechar o círculo aqui, voltando para o primeiro elemento. Ou seja, todos os elementos estão conectados de uma maneira e você consegue passar por todos e voltar aqui no início, fechando um ciclo, ou seja, fechando também um círculo. Depois a gente também tem a questão que uma lista circular pode ser implementada de mais de uma maneira diferente. Ela pode ser implementada por uma lista duplamente encadeada, lista encadeada e array também. Cada uma dessas implementações tem suas vantagens e desvantagens e tem características diferentes. Por exemplo, se eu quisesse implementar uma playlist, eu ia querer que em qualquer música que eu estivesse, eu pudesse ir para a próxima música ou voltar para a música anterior. Eu posso fazer essa implementação aqui da playlist por meio de uma lista circular implementada com uma lista duplamente encadeada ou por meio de um array.
Só que eu não consigo fazer essa playlist funcionar por meio de uma lista encadeada, porque se eu tô numa música aqui, eu consigo ir para a música que está na frente, mas eu não consigo voltar para a música que está atrás. Também a gente consegue fazer aqui uma implementação de um mecanismo que vai controlar o round aqui de um jogo, aqui onde os players vão se revezando, cada um deles tem um round aqui para jogar, onde eu vou ter aqui um player, depois vai ser a próxima rodada do próximo player, a próxima rodada do próximo, e quando todos os players aqui acabam de jogar, aqui a lista ela é resetada e ela volta aqui para o início. Ou seja, eu consigo controlar aqui as rodadas de um jogo por meio de uma implementação aqui de uma lista circular. Isso pode ser feito aqui por meio de uma lista encadeada, criando a lista circular. Também, por meio aqui das listas circulares, a gente consegue criar um carrossel de fotos. Nesse caso aqui, um carrossel onde qualquer foto que você tá, você pode ir para a próxima foto ou voltar. Estando na primeira, você pode ir para a foto que está no final, e estando na foto que está no final, você consegue voltar para a foto que está aqui no início. A gente consegue fazer a implementação desse carrossel por meio de uma lista circular, implementada aqui por meio de uma lista duplamente encadeada ou por meio de um array. Mas nesse caso do nosso carrossel, não dá para fazer ele acontecer por meio de uma lista simplesmente encadeada, porque a gente quer ter o comportamento de estando numa foto, ir para a foto que está na frente e ir na foto que está atrás. E a lista simplesmente encadeada só permite a gente andar em uma direção, não nas duas. Se você quer continuar aprendendo, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo. Até a próxima!